Meus amados irmãos, uma boa noite na paz do Senhor. Agradecer a você por estar assistindo esse vídeo. Eu creio que Deus tem uma palavra para o seu coração nessa noite. Estou aqui na companhia da minha esposa, está me auxiliando aqui nessa live. E gostaria de falar aos irmãos que desejam oração, vai mandando aí nos comentários do vídeo. A minha esposa vai anotando e no final nós vamos ler aqui e orar por vocês. Amém? Nessa noite eu gostaria de estar falando com os irmãos a respeito do maior dom de todos, que é o dom do amor. Gostaria de estar lendo Lucas, capítulo 10, verso 25 ao 37. Bem conhecido esse texto, a respeito do bom samaritano. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe Jesus: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: Quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, o qual, ao vê-lo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, o qual, ao vê-lo, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho. Então, pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro. E disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E disse ele: O que usou de misericórdia para com ele. Jesus, pois, lhe disse: Vai e faze da mesma maneira. Amém? Meus irmãos, essa parábola do bom samaritano é muito conhecida entre nós cristãos. O foco principal dessa parábola é o amor ao próximo, é servir ao próximo. E hoje nós vamos falar um pouco a respeito disso, falar do amor ao próximo. Jesus, quando ele contou acerca dessa parábola, ele foi desafiado praticamente por um doutor da lei. Aqui a palavra de Deus diz que o doutor da lei o tentou, ou seja, o experimentou, o provou, o desafiou. E nós veremos quão importante é o amor na vida do cristão. O amor, aliás, é o maior dos dons. Veremos que a religiosidade e o orgulho não fazem parte da vida do verdadeiro cristão. Então vamos entrar agora na parábola. Um certo homem, doutor da lei, faz uma pergunta para Jesus a respeito da vida eterna. E o interessante é que esse homem é um doutor da lei. Mas quem é um doutor da lei? Doutor da lei é como se fosse um fariseu. Eles conheciam toda a Torá. Eles dedicavam a sua vida inteira à lei mosaica, ao Antigo Testamento praticamente. Então eles eram pessoas que conheciam a Bíblia de cor e salteado. Eram pessoas que, se você perguntasse algum versículo, eles saberiam responder para você. Eles eram doutores da lei, ou seja, mestres na lei de Moisés, no Antigo Testamento. E o interessante que, se ele era um doutor da lei e ele sabia sobre
Pentateuco, sobre os 10 mandamentos, sabia ali sobre toda a Torá. Por que então ele tentou a Jesus? Por que ele fez essa pergunta para Jesus? A intenção no coração dele era desafiar Jesus para ver qual seria a resposta de Jesus. E Jesus, como Jesus é Deus também, tem todas as qualidades de Deus, Jesus conhecia o coração daquele homem. Jesus sabia que a intenção daquela pergunta não era realmente saber como herdaria a vida eterna, mas era sim desafiar Jesus. Então Jesus, quando ele conhecia ele, Jesus responde a pergunta dele com uma outra pergunta, dizendo: o que está escrito na lei? Como você lê? Ou como você interpreta? E interessante que ele responde: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e no final, e a teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, ele conhecia a lei mosaica, conhecia os 10 mandamentos. E interessante que daí, não se contentando, ele pergunta: mas quem é o meu próximo? E é nesse momento, quando ele faz essa pergunta, quem é o meu próximo? Jesus então cita essa parábola a respeito desse homem, o bom samaritano, que é a figura central. Temos 4 personagens nessa parábola. Temos o homem que foi assaltado, temos o sacerdote, o levita e o samaritano. A parábola começa dizendo que um viajante foi assaltado e espancado no caminho entre Jerusalém e Jericó. Então, nesse momento, quando esse homem é assaltado, ele é espancado pelos ladrões. Além de quase morrer ali por pancadas, socos, ele foi assaltado, levaram tudo dele. E interessante que no verso 31 Jesus diz: e ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um sacerdote. Sacerdote, quem eram os sacerdotes? Sacerdotes eram o responsável pela oferta do sacrifício a Deus. Eles empenhavam várias funções como intermediadores entre Deus e os homens. Ou seja, na terra, eles estavam na linha de frente, diante da sociedade, diante do povo judeu. Eles eram ali os religiosos de, como diria, maior influência, com maior escalão ali. Então eles eram pessoas que, assim como os doutores da lei, conheciam a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz: amar o teu próximo como a ti mesmo. Este homem se dizia religioso. Quando ele viu aquele homem caído no chão, ele passou longe, se desviou dele, não o ajudou. Presta atenção, um homem religioso, conhecia a palavra de Deus, não teve compaixão daquele homem que estava ali caído na beira do caminho, um homem que estava prestes a morrer. Ele não teve compaixão. No verso 32 Jesus cita: e de igual modo também o levita. Levita também era o que cuidava da casa do Senhor, cuidava dos trabalhos na casa do Senhor. Os levitas eram descendentes da tribo de Levi. Eles auxiliavam os sacerdotes na realização dos sacrifícios, ali nos trabalhos do templo. E tanto o levita como o sacerdote eram pessoas que viviam no templo, pessoas que estavam sempre ali na casa do Senhor. Interessante que, assim como o sacerdote virou as costas para aquele homem, o levita fez da mesma maneira. O levita também, que era uma pessoa religiosa, virou as costas para aquele homem e deixou ele cair da beira do caminho. E para você ver, né, como a religiosidade, muitas vezes, a religiosidade e o orgulho é colocado acima do amor, é colocado acima do verdadeiro cristianismo, porque a base do cristianismo é o amor. Sem amor, não adianta você ir todo dia na igreja. Sem amor, não adianta você estar fazendo tudo na igreja, participando de todos os trabalhos. Se você não tem amor com o seu próximo, de nada adianta. Você será como esses homens aqui. Esses homens que passaram ao lado de quem necessitava.
Passaram lá de uma pessoa ali que estava precisando, uma pessoa visivelmente precisando. Era alguém que bastava você olhar, você veria que ele precisava de ajuda. E eles viraram as costas. Vamos abrir nossos olhos para essas situações. Muitas vezes nós deixamos de lado aquelas pessoas que precisam. Muitas vezes o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa religiosidade, em pensarmos que porque somos cristãos somos superiores. Não, pelo contrário. Nós cristãos temos que ser inferiores. O que foi que Jesus ensinou quando ele lavou os pés dos discípulos? Jesus ensinou humildade. Jesus ensinou que devemos amar uns aos outros. Jesus disse também que aquele que se acha maior é o menor. Então Jesus disse que o menor no reino dos céus é comparado a uma criança. Por quê? Porque a criança tem um coração limpo, um coração puro. E é assim que nós devemos ser: amáveis, verdadeiros, pessoas honestas, pessoas íntegras. Esse é a verdadeira base do cristianismo. Não adianta dizer que somos religiosos se nós desfazemos dos irmãos católicos, se nós desfazemos dos irmãos macumbeiros. Não interessa. Ali é uma vida pela qual Jesus também morreu na cruz do Calvário. Então nós temos que ter amor ao próximo. E chegamos aqui no verso 33. Jesus diz: mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Interessante que aqui Jesus começa: um samaritano. Todos sabemos que os samaritanos e os judeus não tinham um bom relacionamento. Tanto é que Jesus, quando sentou naquela fonte e pediu água àquela mulher, a mulher samaritana disse a Jesus: você não sabe que eu sou samaritano e você é judeu? Que nós não nos damos bem, não conversamos? Assim era o relacionamento entre samaritanos e judeus. E o interessante é que esse samaritano não olhou para aquele homem e disse: é um judeu. Muitas vezes nós julgamos as pessoas pela religião, pela cor de pele, pela condição financeira. Mas temos que ser como esse exemplo que Jesus deu desse homem samaritano. Um homem que não via ali religiosidade, não via ali condição financeira. Ele simplesmente viu um ser humano que precisava. Assim que nós temos que ser. Temos que estender a mão para o próximo. Não importa qual a cor dele, não importa qual a sua classe social. A base do amor é você fazer para o próximo sem esperar nada em troca. O que o samaritano ganharia de um homem que estava ali à beira da morte? O que esse samaritano ganharia ajudando aquele homem? Nada. Mas o que ele ganhou ali foi um galardão no céu. Porque Jesus vê todas as coisas, ele sonda os nossos corações. Amém? E assim também Jesus fala que esse homem estava indo de viagem. Observe que ele estava de viagem. Se é um homem que estava indo de viagem para um lugar, ele tinha seus afazeres. Se ele estava de viagem, ele devia estar ali, talvez a trabalho, quem sabe, talvez voltando de uma viagem familiar, alguma coisa do tipo. Mesmo ele ocupado com a sua viagem, ele parou e estendeu a mão para o seu próximo. Quantas vezes nós colocamos as nossas prioridades acima do nosso próximo. Muitas vezes nós vemos uma pessoa necessitada e falamos assim: eu estou com pressa, estou atrasado, e viramos as costas para aquela pessoa. É mais um exemplo que nessa parábola nós aprendemos aqui com o bom samaritano. Ajudar as pessoas sem esperar nada em troca. Ajudar as pessoas sem olhar para a classe social, religiosidade, sem olhar para nada. E também, quando ele vê aquele homem, o samaritano moveu-se de íntima compaixão. Ou seja, ele se compadeceu, ele sentiu pena, ele sentiu dó daquele homem, ao vê-lo naquela situação. Se nós nos dizemos cristãos, e não nos compadecemos da dor, do sofrimento do nosso próximo, de nada vale a nossa fé. A fé sem obras, ela é morta. Então temos que ter uma fé com obras, obras verdadeiras, obras firmes, obras que o Senhor olha de cima e aprova, obras que não são queimadas pelo fogo. Aleluia! Mais uma lição desse samaritano. Compaixão, amor, dedicou seu tempo àquele homem. Ele coloca aquele homem, aqui no verso 34, ele se aproximou do homem
atou as feridas, ou seja, passou ali uma faixa, limpou e colocou aquele homem sobre o seu cavalo, o seu jumento, seja qual for o animal que ele estava ali, e levou aquele homem até uma estalagem. Levou aquele homem até uma estalagem e, partindo no outro dia, deu dinheiro ao dono do hotel e disse para o dono: cuida dele e tudo que gastar eu te pagarei quando voltar. Mais um exemplo. Muitas vezes nós pensamos que nosso salário é pouco, nosso dinheiro que nós temos é pouco, mas o milagre da nossa prosperidade, o milagre ali da nossa bênção, está na partilha. Meu pastor me disse uma coisa esses dias, e eu estava refletindo sobre isso. Ele disse a respeito da multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixes. Ele disse que o milagre não estava ali na quantidade que foi multiplicado, mas sim no milagre da partilha. Imagina aquele menino, por exemplo, que tinha lá aqueles 5 pães e 2 peixes. Talvez ele poderia pensar assim: não, 5 pães e 2 peixes alimentam a minha família. Mas não, ele entregou de coração a Jesus. E o que Jesus fez com aqueles 5 pães e 2 peixes? Alimentou mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E a Bíblia ainda fala que sobraram 12 cestos cheios de pão. Então o milagre da nossa bênção está na partilha. O milagre da nossa bênção está na ajuda ao próximo, está em tomar a dor do nosso próximo. Aí Jesus termina fazendo uma pergunta para esse homem: qual desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? O doutor da lei respondeu para Jesus: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Observe o que Jesus diz a aquele doutor da lei: fazer como esse homem fez, agir como esse homem agiu, sentir a compaixão que esse homem teve para poder herdar a vida eterna. Quero te fazer uma pergunta nessa noite, uma pergunta para todos nós. Quem somos nós diante do nosso próximo? Quem somos nós diante das dores do nosso próximo? Estamos estendendo a nossa mão ou estamos encolhendo para abençoar o nosso próximo? Estamos ajudando o nosso próximo, tomando as dores dele, ou estamos fazendo como aquele sacerdote levita fez? Vemos a situação precária do nosso próximo e viramos as costas, vamos embora, como se não tivéssemos nada a ver com isso. Como estamos agindo? Fica a pergunta nessa noite. Observe que Jesus disse que para herdarmos a vida eterna, temos que amar a Deus e ao próximo. Uma coisa eu quero enfatizar para você nessa noite. Efésios, capítulo 2, verso 8. Uma coisa eu quero deixar bem claro para você nessa noite. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Verso 9, preste muita atenção nesse verso. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, nós não somos salvos pelo que nós fazemos. Nós não seremos salvos somente por ajudar o próximo, somente por ser, como eu posso dizer, uma pessoa compassiva. Não é somente fazer o bem que nos dá direito à vida eterna. O passaporte para ir para o céu se chama Jesus. Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha, observe o que é escrito aqui nessa carta aos Efésios. Porque pela graça sois salvos. O que é a graça? A graça é o favor imerecido. A graça foi o sacrifício de Jesus por nós na cruz do Calvário, por meio da fé. Ou seja, nós cremos que somos salvos porque nós cremos em Jesus, através da nossa fé. Eu não vi Jesus, mas eu creio que Ele morreu por mim na cruz do Calvário. E é essa fé que nos garante a salvação. Só que, como Tiago disse, a fé sem obras é morta. Nós devemos fazer tudo isso que o samaritano nos deu esse exemplo, nos ensinou, porque nós somos salvos.
Devemos fazer isso porque temos amor, porque o Espírito Santo habita em nós. E a partir do momento que o Espírito Santo habita em nós, ele gera em nós os frutos do Espírito. Um desses frutos do Espírito se chama amor. Através do amor gerado pelo Espírito Santo no nosso coração, é que aí sim passamos a viver uma vida de um verdadeiro cristão. Através da fé em Cristo, o Espírito Santo habita em nós e ganhamos o dom do amor, que é o maior dom de todos. Então nessa noite eu deixo essa pergunta para nós: como nós estamos diante de Deus? Como nós estamos diante do próximo? A palavra de Deus é clara: amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. A mensagem desta parábola nos mostra que o amor está acima de toda religiosidade, está acima de toda classe social. O amor, como diz 1 João, eu quero ler 1 João, capítulo 4, verso 19. 1 João 4, 19. Desculpa. 1 Coríntios, capítulo 13, do verso 2 ao 7, a respeito do amor. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse o amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com levianidade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor está acima de toda a religiosidade. Está acima de todas as coisas que nós temos aqui na terra. Tudo que nós vemos, classes sociais, cor de pele, emprego. O amor está acima de tudo. Que nessa noite, a partir dessa mensagem, possamos compreender que a mensagem de Jesus, nessa parábola do samaritano, é demonstrar que temos amor pelo próximo. É demonstrar que nós amamos o nosso próximo. É sentir compaixão pela dor do nosso próximo. É ajudar o nosso próximo. E quem é o nosso próximo? É todo aquele que precisa da nossa ajuda. Esse é o nosso próximo. Não importa a sua religião, não importa nada. Essa é o nosso dever. Esse é o nosso dever como cristão. Amém? Agradeço por você ter assistido esse vídeo. Nesse momento eu vou estar lendo aqui alguns pedidos de oração que está intercedendo pela vida de algumas pessoas. A irmã Edna pede oração para seu filho, motivo uma solução para uma causa. Eu acredito que seja uma causa na justiça. Irmã Lenice pede oração para sua filha Aline, que está aniversariando hoje, e também por sua família. Irmão Maicon pede oração por ele e por sua família. Irmão Jean pede oração por si mesmo. Eu também queria pedir oração por um menino, João Vitor. Motivo cura. Ele sofreu um acidente esses dias. Teve um problema no cérebro, mas em nome de Jesus eu creio que em breve ele estará novamente lembrando de tudo e firme novamente com saúde. Amém? Vamos estar orando então. Tem mais pedido de oração? Nossa irmã Solange também pede para a sua família. Amém? Vamos estar orando então. Papai querido, no nome de Jesus, nessa noite, mais uma vez na tua presença, Pai. Sou grato por essa maravilhosa
oportunidade, Senhor, de estar aqui levando a Tua palavra. Papai, nesse momento especial eu venho pedir, Senhor, por esses pedidos de oração que se encontram aqui na minha mão. Papai querido, o Senhor conhece todas as causas, o Senhor pode todas as coisas. Papai, no nome de Jesus agora, aquele que precisa de uma cura, Senhor, vai alcançando agora, Senhor. O Senhor que é o médico dos médicos, ó Pai, opera um milagre na vida dessas pessoas, ó Deus. O Senhor sabe todas as causas, ó Deus. Papai, aquele que precisa, Senhor, de algo na parte da justiça. O Senhor é o justo juiz. O Senhor é o advogado fiel. Papai, no nome de Jesus, abençoa todas essas famílias que aqui estão, Senhor. Todas essas pessoas que precisam de oração. Papai, todo aquele que assistiu a esse vídeo, ó Pai, abençoa. Aquele que posteriormente irá assistir esse vídeo, Senhor. Toca no coração. Papai, como foi pregado aqui, nos ajuda, Senhor, a ter um coração igual ao Teu. Um coração de compaixão, um coração amoroso, um coração que toma as dores do próximo. Papai, no nome de Jesus, nos despede em paz, nos deixa, Senhor, com a Tua santa paz e com as Tuas misericórdias sobre a nossa vida. Derrama a Tua graça sobre nós, nos guarda, nos dá uma boa noite de sono e amanhã, no nome de Jesus, um bom dia, Papai, um bom dia de trabalho, um bom dia debaixo da Tua graça e da Tua poderosa mão de misericórdia. Se a Tua volta, Senhor, não for nessa noite, no nome de Jesus, eu creio na vitória, Papai, no nome de Jesus, amém. Agradeço a você que assistiu esse vídeo, que Deus te abençoe, um grande abraço, fica na paz do Senhor Jesus.